Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Horácio, sou professor e coordenador do curso de Direito aqui do ICEV. Estou aqui com o professor Leandro Lages, nosso professor aqui também da faculdade. E hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante aqui no Conversa Paralela, podcast do ICEV, que eu acho que é um tema que todo mundo está um pouco ligado no momento, né? Vocês estão vendo as notícias, noticiário aí, toda semana tem algum golpe financeiro novo, né? Possivelmente você já viu, espero que não tenha caído em um. Se caiu, você vai descobrir hoje por que aconteceu isso. E a gente está com um convidado especial para tratar disso, mas não só sobre isso, né? Ele tem muita experiência na área, tem uma formação jurídica muito ampla, sólida, experiência em vários setores do mercado, e a gente vai conversar tanto sobre isso quanto sobre a experiência dele. Nosso convidado, ele é do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, né? Já começa muito bem aqui no nosso podcast. Ele foi diretor da CVM, é doutor em Direito, então eu queria dar as boas-vindas ao Pablo Renteria, que esteve aqui conosco no nosso congresso Direito, Negócio e Tecnologia. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Seja bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, Horácio, muito obrigado, Daniel. Leandro. Comecei bem já. Trocando o nome, né, do Leandro. Muito bem, primeiramente aqui um prazer enorme estar com vocês aqui. Primeira vez que eu vim a Teresina, estava muito ansioso aqui para conhecer. O Brasil é um país enorme e a verdade é que a gente conhece pouco do Brasil e já tenho amigos aqui, mas primeira vez estou sendo muito bem recebido e muito feliz aqui de estar aqui também na ICEV e para esse evento maravilhoso, a organização impecável e de fato temos um tema aí que está na ordem do dia, que são os golpes financeiros, que é uma coisa que eu acho que acompanha a humanidade, né? Assim, sempre há pessoas que estão dispostas a ludibriar os outros, né? Com promessas de um dinheiro fácil e é sempre quem cai nesses golpes, né? Pessoas que fecham os olhos para alguns sinais que já mostraria que tem algum problema, outras que são de fato, sabe, caem nas mãos de uma pessoa que é muito habilidosa para despertar confiança, gerar uma aparência de que tudo está certo, e quando as pessoas percebem já está tarde demais e o prejuízo já está dado, e só adianta correr para a polícia, denunciar a pessoa e torcer para conseguir recuperar alguma coisa, mas muitas vezes já é tarde demais. Então, mais do que nunca, a gente precisa falar desse assunto, porque a principal forma da gente combater, na verdade, é prevenindo, educando as pessoas e dizendo para as pessoas como que elas podem se proteger disso, né? E quais são os principais sinais. Então, acho que isso aqui é um tema de interesse público, né, para todos. E estou muito feliz aqui de estar justamente nesse evento para poder falar desse tema para vocês aqui, para esse público maravilhoso aqui, um pessoal, muita gente, né, no evento, então fico muito feliz. Pablo, e antes da gente começar a discutir, conversar sobre isso, eu queria entender um pouco e até ajudar, que a gente tem um público, muita gente que é estudante, como é que começou o seu interesse, seja profissional, seja acadêmico, por isso, seja por fraude, seja pelo mercado financeiro em si, sua formação é em direito, como foi que nessa sua formação o mercado financeiro e esse tema se tornou relevante? Boa pergunta. Eu acho que a gente faz escolhas, mas a vida também faz algumas escolhas pela gente, né? Então a gente, na verdade, tem que se aproveitar as oportunidades que surgem. Então eu era aluno de graduação e o que eu posso dizer é que eu era bom aluno, sabe? Eu sempre fui aquele CDF, gostava de tirar nota alta, gostava de ler, gostava de estudar. E acho que, como professor hoje, eu sempre digo isso para os alunos: aproveitem o tempo que vocês têm na universidade, porque depois que vocês se formarem, entrar na vida adulta, a vida vai engolir vocês e vocês vão ter dificuldade para ter tempo para estudar, para vocês se aprofundarem em alguma coisa. Esse período da faculdade ele é uma delícia, né, para o aluno, né? É uma delícia que você tem liberdade e tem tempo livre, que depois se torna uma coisa muito escassa na nossa vida, né? Agora, e eu fiz um primeiro estágio, que foi na área empresarial, né? E eu não estava nem com isso na cabeça, mas foi uma coisa que acabou surgindo, e adorei, né? Assim, era um histórico que tinha já essa pegada de societário, de mercado de capitais, comecei a ver algumas coisas. Outra coisa que eu acho que foi importante, acho que é uma questão também de perfil,
Eu sempre gostei muito de economia, né? E hoje, quando eu converso com os alunos, converso com estagiários que estão sendo entrevistados, etc., eu sempre pergunto, você lê jornal? Né? E aí, assim, então, mas qual a seção do jornal que você lê? Os esportes não É o conta, né? caderno de esportes, né? É, o que que você lê no jornal? Então, assim, você gosta de ler a seção de economia? Você gosta de ler a seção sobre empresas, né, que fala das finanças das empresas? Que isso já é um passo importante, porque sabe, o mercado de capitais é um assunto que acontece todo dia, né? A bolsa abre todo dia. Sempre tem uma notícia, as companhias estão sempre divulgando seus resultados, algum fato está acontecendo no mercado. Então, primeira coisa, tem que estar sempre bem atualizado e informado. E, além disso, eu gostava muito de economia, e, inclusive, devo confessar que no curso, no decorrer da graduação de Direito, eu pensei em largar o direito algumas vezes. Eu comecei a pegar matérias de economia da faculdade, eu gostava muito e pensei assim, não, acho que eu vou terminar o direito, mas já vou engrenar aqui numa segunda graduação Na PUC-Rio é na casca grossa, PUC-Rio. né? A economia. E eu gostava de números, assim, sabe? Eu realmente. Só que aí eu não. Eu falei, não, porque a vida adulta já estava batendo na porta, e eu falei, pô, se eu fizer isso, eu vou atrasar minha formatura. Para eu entrar no mercado de trabalho vai demorar, sei lá, mais quantos anos, né? Então eu acabei não seguindo em frente nesse projeto de ter uma dupla formação, mas ficou esse gosto pela economia, né? E acho que o direito, evidentemente, a formação, o curso de direito, ele dá uma formação muito sólida, né? E que dá muitas oportunidades para a vida das pessoas. Mas eu acho muito importante a pessoa ter uma visão interdisciplinar. Não precisa ser economia, né? Você gosta de economia, ok? Então estude economia ao mesmo tempo, ainda que você não vá fazer uma faculdade, mas estude. Você pode gostar de psicologia, né? Você pode gostar de sociologia, você pode gostar de imobiliário, então você vai entender de mercado imobiliário. Eu acho que é sempre muito bom complementar a formação jurídica com uma visão de uma outra disciplina, com uma outra visão, que acho que as coisas se complementam muito, né? Eu acho que é uma boa. Sim. Eu sou muito pertinente o tema, falar em golpe, acreditado popular, o golpe está aí, cai quem quer. Será que a gente poderia aplicar isso para a maioria das pessoas que caem nos golpes, né? A pessoa cai no golpe porque ela quer, ou realmente houve uma grande habilidade do estelionatário? E, complementando a pergunta, após cair no golpe, qual a consequência? Eu tenho como responsabilizar alguém por isso? Olha, o golpe, né? A gente fala assim, ó, toda vez que alguém cai no golpe, a pessoa se sente humilhada, né? É uma humilhação. E muitas vezes a pessoa até tem vergonha de falar que caiu no golpe e de correr atrás dos seus direitos, porque vai ter que falar que foi enganada, e é muito humilhante. Mas nem sempre isso é verdade, porque o golpista, ele é um profissional que se dedica a enganar os outros, né? E se ele for um golpista experiente, né, quer dizer que ele já fez isso com muitas pessoas antes de você. Tem um track record. Então, assim, você ter sido caído no golpe dele pode ser, na verdade, não tanto a sua culpa, mas muito mérito do golpista que, né, tem toda essa habilidade de relacionamento humano, né? Assim, o golpista, ele pode ser um sociopata, provavelmente ele é um sociopata, mas ele é um especialista em relacionamento humano. Ele sabe como criar no outro uma confiança. Ele sabe como induzir o outro a achar, poxa, olha, né, primeiro ele vai sempre parecer que ele é muito bem-sucedido, que ele está com muitos clientes, que ele é muito próspero, e que ele entende muito do assunto que ele está, né, que ele está lá fazendo o golpe dele. Então, tem mérito dele, claro. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa se proteger. E muitas vezes, então, assim, tem vezes, claro, que aí existe uma culpa por parte da vítima, né? Porque as pessoas acreditam talvez em promessas muito fáceis, né? Então desconfia, né? Quando a esmola é muito grande, né, a gente tem que desconfiar, né? Já diz o ditado. Então,
É, assim, não confiar em promessas fáceis, né? Sempre verificar com quem você está lidando, não, sabe, verifica na internet, dá uma buscada para ver se essa pessoa não tem já uma passagem, já tem alguma coisa. Então, há uns cuidados. E para responder a sua última pergunta, assim, é possível correr atrás. Primeiro, porque quem dá golpe tem que ir para a prisão. Há órgãos administrativos, né, como a CVM, em alguns casos, que também tomam medidas no âmbito administrativo. E você pode buscar, né, uma reparação pelos danos que você teve com o golpe. A questão é que muitas vezes, quando o golpe estoura, né, ele desmonta, já não há dinheiro nenhum, não sobra nada, então é difícil. Você pode processar a pessoa? Pode, mas a chance de você conseguir o dinheiro talvez já não seja muito grande, né? E complementando, professor, já que nós estamos falando aqui de tentar reaver o prejuízo, na hora do direito sempre pensamos, tive um prejuízo, como eu posso reaver esse prejuízo? Como é que eu posso ganhar a ação e recuperar de fato? Ultimamente nós temos percebido uma grande quantidade de golpes se utilizando de instituições financeiras, banco. Não aquele golpe, como nós estávamos falando agora, de que eu vou te prometer um resultado. É aquele golpe que eu trabalho com medo. Alguém entra em contato e diz, a tua conta foi hackeada, a tua conta foi invadida, nós precisamos bloquear a operação, abra rapidamente o teu aplicativo, deixa no Viva Voz e eu vou te dando os comandos. Alguém que conhece de fato o sistema, né, do banco. Recentemente o Banco do Brasil divulgou um vídeo informando que estão utilizando o número do Banco do Brasil para fazer ligações. Esse nosso número não faz ligações, só recebe. Não confie. Puxa, eu recebi uma ligação de um contato que eu sei que é do banco. É um primeiro passo para eu confiar. Então, em que medida nós poderíamos começar a responsabilizar algumas instituições financeiras por terem facilitado que esse golpe acontecesse? Eu acho que isso é uma excelente pergunta, acho que envolve o direito do consumidor, porque a gente está falando de relação de consumo. Acho que quando você falou facilitar o golpe, eu acho que já, para mim, mostra algum defeito no serviço prestado pelo banco. E, claro, se houve uma facilitação, me parece que aí o banco não vai poder falar que é um furto externo, alguma coisa que fuja do controle dele. Por outro lado, a gente sabe que tem golpes que o banco pode ter adotado todas as medidas de segurança, enfim, ter todas as suas rotinas, né, até de verificação dos seus funcionários, porque muitos desses golpes contam com a participação de funcionários do banco, justamente para que quando ele ligue, ele passe justamente a confiança de que é o próprio banco, porque ele vai falar coisas que você vai dizer, poxa, mas só pode ser o banco, porque como é que ele saberia disso? Então, claro que o banco tem que supervisionar o seu corpo de funcionários, né? Então, acho que a gente tem que olhar exatamente essa ideia. Se a gente está falando aqui em juridiquês, se a gente está falando de um furto interno, porque é algo, na verdade, que faz parte do risco da atividade bancária, ou você está falando de algum golpe que, na verdade, era irresistível, né? Por melhor que fosse o banco, era algo que ele não poderia jamais se proteger, né? Pablo, eu queria aproveitar, assim, ao invés da gente pensar no aspecto jurídico, pensar no aspecto, assim, por que as pessoas, afinal de contas, caem, né? Se a gente pensar do ponto de vista mais geral da história humana, as pessoas sempre estiveram muito expostas a cair em golpe de alguém, né? Na história da filosofia isso é muito marcante, porque os sofistas eles foram os golpistas de Atenas. Era assim que Sócrates os denunciava. Eles eram os golpistas e Sócrates denunciava tanto as pessoas que ele foi morto por conta disso, porque as pessoas preferiam acreditar nos seus golpistas. E a gente, às vezes, você tem muita experiência, por exemplo, em relação à regulação de mercado, trabalhando na CVM, que a gente pode pensar do lado que tipo de desenho institucional pode ser feito para prevenir e como é que a gente pode fazer para reprimir. Mas no final das contas, a pessoa, a despeito de tudo, tanto é que a natureza dos golpes ela vai se tornando mais sofisticada. O Pix é lançado num mês, 2 meses depois já tem novos golpes utilizando essa ferramenta. Antes da gente pensar nas soluções institucionais, o que é que isso revela, primeiro, sobre o ser humano e, afinal de contas, se existe no frigir dos ovos alguma solução para isso. Se a diminuição dos golpes, será que a CVM ou o Poder Judiciário ele vai estar sempre correndo atrás do prejuízo? Ou existe alguma chance de um desenho futuro em que as pessoas... Não é que elas não vão cair, o crime sempre vai existir no final das contas, mas em que isso poderia diminuir?
Excelente pergunta aqui, Horácio. Uma mudança que a gente teve na teoria da regulação, no estudo da regulação financeira, é que hoje a gente trabalha muito pela perspectiva da psicologia, né? Então, assim, normalmente a gente pensava naquele ser racional, o ser econômico, né, que maximizava a sua utilidade. A gente achava que a economia ela era muito movida por isso, né? Por trocas de relações, de serviços e produtos em que as pessoas queriam maximizar. Então, todo mundo era racional e tomava as decisões para potencializar o seu interesse. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas não são plenamente racionais. A razão continua, claro, sendo um componente do nosso comportamento extremamente importante, mas a gente tem vários momentos que a gente se comporta de forma irracional, inclusive na hora de investir. E isso que aí a gente tem que trabalhar esses aspectos, né? Nós temos vieses cognitivos. A gente muitas vezes fecha os olhos para os riscos e é inconsciente porque a gente quer fechar. É aquela coisa de você não querer atentar porque você quer muito aquilo, né? Muitas vezes a gente potencializa o tamanho do ganho que a gente pode ter. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses comportamentos que têm esses vieses cognitivos. Eu acho que isso e isso está na ordem do dia, do estudo da regulação, sabe? De você tentar, na verdade, inibir esses comportamentos ou estimular as pessoas a não ter esses comportamentos. Eu não acho que a gente vai viver um dia numa sociedade que não exista golpes. Eu acho que vai sempre ter alguém querendo enganar o outro e sempre alguém que vai ser vítima disso, com culpa ou sem culpa por isso. O que a gente pode fazer, evidentemente, é inibir isso, né? Que isso seja, reprimir isso para que isso aconteça na menor escala possível. E aí, para isso, você tem que ter, claro, órgãos de fiscalização robustos, bem equipados, que possam responder rapidamente quando esse tipo de situação acontece. Mas a gente também tem que pensar na prevenção, né? Porque os órgãos de fiscalização, algumas vezes eles podem até conseguir intervir antes do dano ser concretizado, mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele já aparece quando o problema já se consumou, né? E a palavra para a gente tentar prevenir é educação. É educação porque as pessoas precisam ter conhecimento de como que esses golpes funcionam, quais são as suas características e como que você pode, né, tentar se precaver disso, né? Então, se a gente pensar aqui em pirâmide, né, então pensar assim, que é aquele clássico golpe da pessoa que fala, olha, eu sou o fera das finanças, se você depositar o teu dinheiro na minha conta, eu vou te entregar 10% de rendimento garantido por mês. A primeira coisa que você tem que falar, vem cá, mas quem é esse sujeito? E ele vai depositar na conta dele, mas, assim, as instituições que podem receber dinheiro em conta são instituições fiscalizadas. É uma corretora, é um banco, é uma distribuidora. Porque você tem que verificar se ele é. Se ele for uma pessoa jurídica, uma limitada, assim, sabe, sem nenhum registro na CVM, no Banco Central, pode, tá? Agora, voltando para os aspectos psicológicos. As pessoas têm que pensar o seguinte, vou dar um exemplo, a pessoa que está na sua meia-idade já, acha que ganha pouco, acha que não construiu o patrimônio que ela gostaria de ter. Você se sente um pouco frustrada com isso, sabe? Acha que ela não é suficientemente valorizada, que o dinheiro que ela consegue no trabalho não é o suficiente, que ela mereceria muito mais. Esse tipo de maneira de pensar a vida já te torna propício a cair um golpe. Porque se alguém chegar com você, olha, eu vou te fazer rico, te dando 10% ao mês, essa pessoa pode talvez querer justamente fechar os olhos para os riscos, porque ela quer tanto mudar a vida dela que ela vai estar disposta. Então, pessoas têm uma questão aqui de educação que é financeira, mas também tem uma questão de autoconhecimento, né? Para que talvez o momento da vida que você esteja passando não te leve a cometer um grande erro. Entendi. E se a gente parar para pensar o efeito, por exemplo, da desigualdade no país, a quantidade de gente, por exemplo, que
tá vivendo, ou é pobre, ou está vivendo um pouco acima disso, isso torna a gente ter um público grande, né, disponível para isso, porque são pessoas que, no final das contas, ou têm um baixo nível de educação, ou então têm uma qualidade de vida, um nível socioeconômico, que elas tentam apostar numa saída mais rápida para isso. Mas falando sobre educação financeira especificamente, ou educação em sentido amplo, para o conhecimento sobre isso, a gente tem visto aqui no Brasil, pelo menos me parece, que pelo menos nos últimos 5, 10 anos, a gente tem tido um boom disso, né? De gente na internet, influenciadores que têm projetos grandes de educação financeira, e alguns deles, não todos obviamente, ainda também acabam utilizando essa própria imagem do educador financeiro para também, às vezes, aplicar golpes. E muitas vezes eu vejo muito que as pessoas, por exemplo, fazem recomendações de ações, etc., e colocam só um detalhezinho no final. Mas isso não é uma recomendação. Você teve uma experiência grande na CVM. Como é que esse movimento dos educadores financeiros está sendo visto pelos órgãos de regulação? Em que medida isso pode ajudar? Em que medida efetivamente está ajudando? Porque me parece que a gente tem tido mais investidores na Bolsa, mais gente pensando nisso. Como é que você vê esse movimento dos educadores no contexto desses golpes? Só para complementar o que o Horácio comentou, fazendo uma ponte já aqui, com base no que você mencionou a respeito do aspecto psicológico, a criatividade dos golpistas é assim fascinante. E se o golpe sempre existiu, né? O golpe do bilhete premiado, o golpe, enfim, nas mais diversas modalidades. E nesse ambiente atual de rede social, eu percebo um campo extremamente fértil para que esses golpes eles prosperem mais ainda. Então, se eu tenho um determinado influenciador, alguém que me dá uma, entre aspas, recomendação, me vende um determinado curso, pede para gerir os meus recursos, de que forma eu posso prevenir, de que forma eu posso denunciar, como a CVM poderia atuar? Qualquer um pode, no site da CVM, fazer uma denúncia, apresentar, impedir que aquele golpe atinja mais pessoas. Como seria a atuação da CVM nesse tipo de situação? Perfeito. A gente está falando aqui das redes sociais, né? E as redes sociais é a nova fronteira do mercado financeiro. Porque, de fato, você tem essa legião de influenciadores digitais que tem um alcance gigantesco. Há um estudo recente que mostra que os influenciadores digitais que tratam de finanças, eles alcançam 70 milhões de pessoas no Brasil. Estamos falando aqui de 1/3, né, da população brasileira. É enorme, né? Isso é bom e é ruim. Não acho que tem apenas aspectos ruins nesse movimento, porque você tem, sim, aí um processo de democratização. Porque, né, assim, você hoje em dia consegue, se você for um analista de valores imobiliários, que sabe de verdade, aquele que tem as credenciais, está registrado, pode trabalhar. Hoje você pode abrir o teu canal no Instagram ou numa outra rede, né, no X, no X, e você pode ter muito mais facilidade de você alcançar o público do que antigamente. Então você democratiza o acesso ao mercado por parte dos prestadores de serviço, né? Então você tem muito menos barreira. E você também democratiza, né, a dispersão da informação. O conhecimento chega a um público muito mais elevado do que chegava antes. E isso é muito bom, porque tem gente muito boa também que estão nas redes sociais, que fazem apresentações excelentes, passam um conteúdo muito bom, né? Então a gente, primeiro assim, não podemos falar assim, tá tudo errado. Não, é um movimento bom. Agora, o problema é justamente, como eu acho que ele é um movimento bom, o que acontece? É o risco de, quando você tem um movimento bom, de aquelas pessoas que são mal intencionadas acabarem, na verdade, gerando uma áurea ruim sobre o todo, né? Assim, isso aqui é perigoso, não podemos mais confiar em ninguém que está nas redes sociais. Esse que é o grande risco. Isso vai acabar minando a confiança da população no mercado financeiro. Isso é péssimo, porque o mercado financeiro presta serviços que são de utilidade, como, por exemplo, a aposentadoria, né? Assim, você tem um grande desafio na vida de todo mundo, né, da população brasileira, é se aposentar e ter uma renda,
né? E o mercado financeiro provê serviços para isso, né? Então, agora, então, muitas iniciativas hoje estão sendo estudadas e estão sendo implementadas para tentar, vamos dizer assim, disciplinar os influenciadores digitais. Porque tem vários problemas que estão surgindo. Primeiro, influenciador digital que chega lá e fala, porque essa ação aqui é maravilhosa, essa ação aqui vai se valorizar, só que você não sabe que ele firmou um contrato com a companhia que emitiu aquela ação para ele ficar falando bem dela. Então, a pessoa está lá assistindo o videozinho lá na rede social, achando que, aquele está dando uma opinião independente, com base na vivência dele, mas não, ele está lá... Está recebendo para isso. Está recebendo para isso. Então, isso é uma coisa que a mundo afora já tem muitas iniciativas nos Estados Unidos, no Brasil, para que isso não aconteça. Ele pode estar lá porque ele foi contratado por uma corretora, né, uma plataforma de produtos financeiros também, e ninguém está falando. E você tem influenciadores que são mal intencionados, ainda mais mal intencionados, não é um problema só de transparência, porque eles querem, na verdade, fazer uma pirâmide, então eles vão querer atrair. Aí, respondendo a sua pergunta, né, o que eu posso fazer nesse caso? Primeiro, o site da CVM, ela traz um cadastro de todas as pessoas que têm registro para atuar no mercado financeiro. Então, você pega o nome do sujeito lá, lança no site da CVM, especialmente administrador de carteira, né, que é a pessoa que tem direito de pegar o seu dinheiro para administrar e te dar rendimento. Coloca o nome da pessoa. Se não tiver lá, tem alguma coisa de errado, né? Também, se no site da CVM, você consegue ver se a pessoa já foi punida pela CVM. Isso é público. Né? Se você googar, só fazer um Google, você já vai achar isso, na verdade. Mas no site da CVM fica a informação mais completa. E terceiro, se você acha que a pessoa está realmente fazendo alguma coisa errada, você fazer uma denúncia na CVM é de graça, tá? Você não tem custo nenhum, e é pelo site. É muito rápido e muito simples. E você pode ter certeza, que isso aí eu trabalhei lá por muitos e muitos anos, que 100% das denúncias são investigadas, né? Então, alguém vai olhar para ver se de fato tem alguma coisa errada. Então falta uma campanha, uma maior atuação da CVM no sentido de esclarecer as pessoas a respeito disso, porque eu confesso que eu nunca vi nenhuma campanha, nenhuma publicidade, nenhum informativo da CVM explicando. Somente acompanha cuidado, administrador de carteira precisa ter registro aqui, se você desconfia de algo, denuncie para que a gente possa investigar. Então, a CVM tem falhado, então, nessas informações? Nessa campanha informativa de esclarecimento? Eu acho que a CVM faz bastante coisa, mas certamente poderia fazer muito mais, tá? A CVM, inclusive, até aproveitando aqui, está vivendo uma situação muito sensível neste momento. Seus funcionários estão fazendo uma paralisação, por enquanto ainda é uma operação padrão que se reduz, não paralisa, com o risco de virar uma paralisação no final, porque é um órgão que está ficando sucateado, tá? Então, claro, falta de pessoal, o plano de carreira que fica defasado, falta de investimento em TI, né, que é fundamental para hoje para você acompanhar o mercado financeiro, e tudo isso atrapalha, claro, todas as iniciativas de educação. Existem algumas iniciativas, a CVM tem um canal dela no Instagram, tem no X, então, algumas coisas. Eu não vou saber se isso continua, mas por muito tempo a CVM tinha um convênio com os PROCONs para justamente poder ter um maior alcance, mas realmente concordo, acho que tem que massificar ainda mais esse alcance, porque é a forma como isso vai mudar no Brasil, você dando educação para todos, né? Eu acho que deveria ter educação financeira, assim, dentro das escolas. Não é esperar a pessoa fazer 18 anos para começar. Eu acho, um adolescente, 12 anos, já devia estar aprendendo educação financeira. Existem alguns projetos piloto no Brasil, educação financeira na escola, mas eu acho que isso devia ser faz parte do currículo obrigatório das escolas, porque saber cuidar do seu dinheiro é fundamental. Fundamental para você ter uma vida, né? Porque, primeiro, para ter liberdade, né? Quem não tem autonomia financeira não tem liberdade, essa que é a verdade. Não consegue planejar a sua vida, não consegue prover as suas necessidades nem da sua família. Então, tem uma necessidade muito grande disso. Pablo, é que você falou da CVM, acho que a gente tratou muito aqui dos golpes, mas queria tratar agora da sua experiência como diretor, né? Nos Estados Unidos, a regulação do mercado de capitais é um negócio que chama tanta atenção que tem seriado, né? Billions é meio que
você dramatizando o trabalho de regulação, né? Fica parecendo uma coisa, nossa, extremamente dramática e tal, aquele estilo dos seriados americanos. Aqui no Brasil, como é que se dá o trabalho, o dia a dia? Como foi sua experiência na CVM? Dava para fazer um seriado, tipo, tipo Billions? Eu acho que dá. Olha aí. Dá. Você sabe que eu não gosto muito de ser seriado, porque eu acho que como eu trabalho, já trabalhei, assim, eu vejo seriado e falo, mas não é assim que funciona, porque é muito dramatizado. Advogado sofre também com isso. Sabe, você fala, peraí, mas isso aqui tá um pouco irrealístico. Claro que tem muita sujeira, certo? Mas acho que estão pegando, assim, é muito romanceado, mas claro, é um programa de televisão que tem que atrair o público, né? Eu acho, claro, o mercado brasileiro, ele tem uma história muito, muito rica, né? E é engraçado isso, justamente porque nossa história é uma história marcada de crises, né? No plano da economia, com muita inflação, que já foi um problema muito grave, crises econômicas agudas, crises na bolsa, né? Pensar que a gente, no Brasil, antigamente, você tinha dezenas de bolsas, porque as bolsas eram regionais, né? Tudo quebrou, né? Assim, acabou. A Bolsa do Rio, uma das poucas que estavam sobrevivendo na década de 80, quebrou também. E hoje só tem uma bolsa. A BMF juntou com A BMF, então você tem uma consolidação. Então, assim, é uma história rica de problemas, de crises, mas também de superações e de lições aprendidas, né? Se a gente comparar a regulação financeira brasileira com a regulação de outros países, podemos comparar com os Estados Unidos, tá? Que é, claro, uma referência importante. A nossa regulação financeira, ela é bastante conservadora, ela é bastante sólida, rígida, e eu acho que isso, sabe, aquela coisa de você aprender com seus erros, né? Os atores do mercado financeiro lá fora, especialmente nos Estados Unidos, em algumas coisas tem muito mais liberdade que no Brasil, né? E por que isso? Porque a gente foi aqui aprendendo assim, poxa, mas teve esse golpe, deu essa crise, como é que a gente vai evitar que isso aconteça de novo? E aí a gente vai colocando algumas amarras, uns freios, sabe? Uns controles. Então, o nosso mercado, de uma forma geral, e claro que a gente tem até episódios recentes ainda de problemas, mas ele é um mercado que vai, né, assim, aprendendo também com seus erros, né? E assim, a sua experiência, você tem tanto a experiência trabalhando no setor público, na regulação, também tem agora trabalhando, agora e antes, né, no setor privado. Como é que é a transição? O que é que você prefere, aliás? Como é que foi você ter saudades ainda da CVM? Olha, eu vou contar assim que a vida me levou para a CVM, né? Eu não fui concursado, eu tive cargo comissionado lá na CVM, e foi uma coincidência, eu estava saindo de um escritório, queria para outro escritório, justamente um escritório que tivesse eu estava no escritório mais de direito civil, queria um escritório que tivesse uma pegada mais de societário, mercado de capitais. Neste momento me chamaram para uma vaga na área de elaboração de normas, então era para fazer muita pesquisa sobre regulação estrangeira, ajudar nos projetos normativos. E eu pensei, vou ficar um ano aqui só, vou ficar um ano aqui para ter uma experiência, depois vou para o mercado, preciso trabalhar, etc, etc. Aí passou um ano, aí eu falei, eu acho que está na hora de ir embora. Aí alguém falou, poxa, mas agora abriu uma vaga lá, você ser chefe de gabinete da presidente, né? Na época era a Maria Helena Santana. Aí eu falei, diferente, pô, vamos lá, vou ficar mais um aninho, eu vou embora. Aí fiquei lá, e aí eu falei, não, vou ficar até o final do mandato dela, né? Porque aí, não vou deixar ela abandonar o lar. Gostava, adorava trabalhar com ela, na verdade, ela é excepcional. E aí, no meio do caminho, eu falei assim, mas você está precisando de alguém aqui para ocupar da área de inquéritos administrativos, que era a área que fazia as investigações mais complexas. Ele falou assim, você não quer assumir? Assim, a gente precisa de alguém para assumir lá, dar uma arrumada. Eu falei, vou. Aí eu fui lá e eu falei, vou ficar mais um pouquinho aqui. Aí fiquei mais um pouquinho. Aí também bateu a porta a questão de terminar o doutorado, que eu falei, tem que terminar isso. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aí eu saí, mas aí quando eu saí me falaram, pô, mas você não quer voltar como diretor? Você já tem toda essa experiência aqui dentro, conhece bem, sabe o quê? Aí eu voltei, fiquei mais 4 anos como diretor. Então, eu vou dizer assim, saudade, eu tenho saudade das pessoas. É engraçado isso, porque a gente idealiza um pouco o serviço público, sabe?
Então, antes de entrar na CVM, eu imaginei que o serviço público fosse aqueles hangares antigos, sabe? Com aquela luz piscando, a parede Soviético, descascada, né? Soviético. a parede descascando, aquela coisa insalubre, mal cuidadas, os funcionários mal-humorados, Com má má vontade. vontade para tudo, cara, não tinha nada disso, mas não tinha nada a ver com o que eu vi lá. Claro que eu vi, passei 10 anos, vi funcionários que eram mais preguiçosos, funcionários que eram mais motivados, e vi funcionários que eram, assim, excepcionais, porque as condições de trabalho não eram excelentes em termos de remuneração, de pessoal, e você, num serviço público, você tem um grande problema, né? Que é como que você premia o bom funcionário? Porque eles ganham a mesma coisa. O salário é o mesmo. Então, assim, a pessoa que fica lá fugindo do trabalho, no final do mês ganha no contra-cheque o mesmo que aquele funcionário que rala, sabe? Assim, que abraça o trabalho, fala, não, vou fazer isso daqui. E isso gera, né, assim, um desincentivo. A pessoa fala, pô, eu estou sendo otário aqui, né? Então, o que você vê é que tem pessoas que trabalham porque gostam, porque é uma questão de honra, é uma questão de dedicação, uma questão de prazer do trabalho bem feito, entendeu? E eu encontrei muitas pessoas na CVM assim. Então, eu vou te falar que mudou completamente a minha visão do que é o serviço público, né? Assim, eu admiro muito o serviço público com todos os seus problemas, por mais que a gente saiba que nem todos os funcionários são elogiáveis da forma que eu estou falando aqui, mas mudou muito. Então, assim, primeiro, assim, adorei passar por lá. Foi uma experiência incrível, né? Agora, saudade, eu acho que 10 anos está de bom tamanho, né? Eu tenho saudade de uma área que eu fiquei lá, que foi a área de investigação. Porque bisbilhotar a vida dos outros é muito bom. Minha última pergunta, o aluno que acompanhou, o ouvinte que acompanhou a nossa conversa, se interessou pelo assunto, um livro para ele começar, para ele iniciar, o primeiro passo, para ele iniciar a respeito dessa temática. Olha, eu sugeriria para ele que ele entrasse no site da CVM e olhasse as cartilhas, os cadernos que a CVM produz. Ele vai baixar isso como PDF, entendeu? Assim, não tem custo nenhum. E tem lá as noções básicas, sabe? De mercado de ações, mercado de derivativo, companhias abertas, mercado, né, intermediação financeira, como é que funciona. Você já tem bastante material lá disponível, tá? Gratuito, e numa linguagem muito acessível, porque a ideia justamente da CVM é democratizar o acesso a essa informação. Então, acho que é um bom primeiro passo. Maravilha. E, Pablo, e uma dica que não seja de mercado de capitais, mercado financeiro, um livro, filme. Pode ser assistir também a final da Libertadores de 2019, né? O pessoal assistir um episódio empolgante da vida brasileira nacional recente. Campeonato Mundial do Corinthians, né? Foi tão empolgante assim, professor. Olha, Você já disse que não gosta de Billions, essas coisas. Tem que colocar aí alguma coisa no lugar. Eu acho que eu sou um pouco chato, né? Porque é aquele cara que fica, isso não é muito realista, né? Assim, mas olha só, eu acho que tem um documentário sobre golpe que está no Netflix, né? Acho que eu posso falar aqui, que é do Madoff. É espetacular. Porque, e tudo isso que a gente falou aqui sobre a culpa da vítima, o talento do fraudador, né, assim, as estratégias, né, assim, o jeito que a pessoa tem para enganar o outro. E aquela história é incrível, né? 65 bilhões de dólares que ele conseguiu, assim, é monstruoso, é muito bem feito, muito bem feito. Então, acho que isso fica aí, e aí é super realista, e não é tão emocionante quanto o Billions, mas real. eu achei super emocionante de ver, porque tem um ritmo muito bom documentário, então vale a pena. E se me permite aqui fazer acho que aqui para o nosso aluno que está escutando, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? Assim, leia. E não leia só de direito. Eu acho que a leitura ela é fundamental. Primeiro que o advogado ele tem que ser criativo.
ele tem que ser criativo e ele tem que desenvolver muitas habilidades, e muitas habilidades sociais. Não adianta você ter conteúdo, ter boa formação, se você não tiver a habilidade de se comunicar, a habilidade de ter ideias novas, de pensar em soluções. E isso a gente não vai necessariamente encontrar na literatura técnica do direito. A gente vai encontrar isso na filosofia, vai encontrar isso na literatura. Então leia teatro, leia romances. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que hoje essa mensagem ela é ainda mais importante porque a gente está justamente com essas tecnologias novas. Então, o aluno hoje em dia tem o ChatGPT, né? Vocês bem sabem, que seus professores também, né? Vou fazer o trabalho aqui pelo ChatGPT, e a pessoa daqui a pouco achar que não precisa saber escrever, né? Porque vai deixar a máquina escrever por ela. Mas isso é, a meu ver, um erro, né? Eu acho que essas ferramentas vão nos dar, eu sou entusiasta da tecnologia, mas ela vai nos dar, na verdade, uma primeira minuta. Assim, brincando aqui, sabe o trabalho que o estagiário faz para você? Então, é a má notícia para o estagiário que o chat... é que o ChatGPT... Se ele chegar lá já sabendo usar, agora, como é que... chefe do estagiário. Não é? Assim, O ChatGPT faz prova, nós professores prova, podemos utilizar tudo. também. E ele disse que o aluno fez a prova por meio dele. É incrível isso, né? Exatamente, eu coloquei uma questão na prova, né? Segundo o ChatGPT, aí dei o conceito, né? Analisa a resposta. Eu acho que esse é o caminho. Analisa. Esse é o caminho. Por quê? Eu acho que no futuro eu acho que a gente vai virar revisor de trabalho. Porque essas ferramentas de inteligência artificial vão dar a matéria bruta para a gente. Agora, como é que você vai rever bem a escrita se você não sabe escrever direito? Como é que você vai ter ideias que o ChatGPT não teve se você não for uma pessoa criativa, com cultura, né? Cultura geral, fora do direito? Eu acho que, então, assim, terminando aqui, leia e não leia apenas o direito. Pois, Pablo, excelente nossa conversa. Feliz aqui de estar recebendo um rubro-negro aqui. Né? Eu estou feliz aqui de chegar aqui em Teresina, que está sendo acolhido muito bem por todos, mas também por rubro-negros. Né? É só ele. Eu sei. Ganhamos de 2-1, professor. Então, pessoal, Pablo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Leandro. Gente, muito obrigado. Acompanhe aí os nossos próximos episódios. Prazer, hein? Ficamos muito felizes aqui com o Pablo mais uma vez. E é isso. Tchau. Até a próxima.